maravilha poder ceiar, lembrar desse momento com temor e tremor diante de Deus. Obrigado, pastor Guilherme. Pastor Guilherme ministrando a sua primeira ceia aí. Nota 10, hein, pastor? Glória a Deus. Deus seja louvado. Pastor Guilherme, o culto foi ontem dele, de consagração ontem. Estivemos aqui fazendo uma festa aqui ontem. Deus seja louvado por mais um obreiro no campo. Eu queria, antes da gente entrar na reflexão da palavra, a gente está aí voltando com os nossos pequenos grupos aí com intensidade. As crianças estão saindo para o seu culto infantil. Até que ano, Tianinha? Adolescente também? Que maravilha, hein? Vamos lá, Dolas. Todo mundo lá para trás. Só deixa os velhos aqui. Estamos voltando aí com nossos pequenos grupos, alguns já presenciais. Faça parte do nosso pequeno grupo. Eu também quero comunicar aqui à igreja, a partir de terça-feira eu estarei tirando alguns dias de descanso. Peço aos irmãos que estejam em oração pela minha vida, pela família, e continue sendo bênção aqui nesse lugar, aqui, com a presença de vocês todos aí, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, estamos estudando Atos aqui já há algum tempo, esse livro fantástico, Evangelho na Prática, Atos do Apóstolo, onde a igreja passa a colocar em prática o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que deu por meio dos 4 evangelhos. Mas também queremos ressaltar hoje aqui, com a luz desse texto de Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante, nós queremos ressaltar 2 aspectos. Um primeiro, que é o mês da música, como já foi falado aqui, e o outro, que ontem foi o dia da reforma protestante, uma das reformas, historicamente falando, porque nós tivemos algumas reformas na história, essa especificamente a reforma luterana, que foi dia 17 de outubro, 31 de outubro de 1517, Martim Lutero cravou na parede da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, especificamente do Papa Leão X. Nós vamos, você já estudou isso na sua escola, já viu isso aqui diversas vezes na igreja. Queremos parar e pensar sobre alguns pilares de Lutero, especificamente os 5 pilares da reforma de Lutero, porque se fala um tanto da reforma protestante, o que aconteceu com a reforma protestante. Lutero, ele traz ali 95 teses, e nessas teses ele está abatendo ali os 5 pilares, só as escrituras, só a fé, só Cristo, só graça e glória, e somente a Deus. São esses 5 pilares. Nós vamos tentar ver esses pilares aqui hoje no texto de Atos, capítulo 16, versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Tem gente aí enrolada com Atos aí, né? Tem EBD aí, né? EBD. Atos 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual adivinhava, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que se lhe fizera a esperança do lucro, se desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando os pretores, e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os levaram no cárcere, e ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés com o tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todas. Que coisa linda, gente. Que texto maravilhoso. Que ação de Deus poderosa por meio da vida desses apóstolos. Paulo e Silas, pregando em Filipos, na sua segunda viagem missionária, chegaram à Europa, e ali eles estavam evangelizando, haviam falado do evangelho para Lídia e sua casa. Aqui enquanto eles estão evangelizando, uma jovem possessa se levanta e começa a elogiar Paulo e Silas, e começam a dizer: esses homens são feras, eles são demais, eles pregam muito bem, olha como eles cantam afinado. Olha como esses homens, eles pregam o evangelho de uma forma tão linda, servos do Deus Altíssimo. E começa ali a falar, eu fico imaginando Paulo ao ouvir isso aqui pela primeira vez, esses elogios, Paulo deve ter se inflado e falado: eita glória, o culto aqui está animado, o pessoal aqui é pentecostal, que maravilha, né? Então, dando um feedback da mensagem. Diferente do Batista, né? O Batista fica quietinho, né? Não fala nada. E aqui tinha uma irmã lá, dando glória, falando isso, e Paulo, só que Paulo chegou em algum momento e falou assim: não, tem alguma coisa errada. Paulo repreende aquele demônio. Por conta dessa repreensão, aquela religião ali, ela entra em falência. E por conta dessa falência, Paulo e Silas pagam o preço e vão para a cadeia. Presos, começam a louvar a Deus, adorar o Senhor. Mês da música, querido. Bota no seu coração, adore o Senhor na sua casa. Adore o Senhor, põe um rádio do seu carro, tira aquelas fitas lá do Roberto Carlos, não tem mais Roberto Carlos, né? Tem não. Tira aquelas fitas, chata lá daqueles funk ruim lá, cara. Bota louvor o Senhor no teu carro, irmão. Amém, irmão? Amém, mais ou menos aí, né? Pendrive, o pendrive. Põe lá 1000 louvores, vai ouvindo, cara. Mês da música, adora o Senhor. Eu sei que tem música, eu não quero ser chato, tem coisa aí mais ou menos. Mas, rapaz, bota louvor na tua casa. Bota louvor lá no teu quarto, enquanto você, esposa, mulher, dona de casa, está em casa, põe um louvor lá para tocar na sua. Tu vai ver cadeias quebrando em nome de Jesus, terremoto acontecendo, pessoas que estão se levantando contra você, um monte de coisa sendo resolvido por meio do louvor. Aleluia! Vai se louvar a Deus, adore ao Senhor. Nós vamos falar sobre isso aqui durante o mês da música, é o poder que há no louvor. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas para a sua vida, para a minha vida, sobre esse aspecto da Reforma Protestante. Comemoramos 503 anos da Reforma Luterana ontem. Esse texto nos mostra alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero pensar com você está no versículo 16. Versículo 16 diz que aconteceu que, indo para nós num lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhava. Igreja do Senhor Jesus Cristo, deixa eu falar uma coisa para vocês com todo amor e carinho, todo amor, coloque isso no seu coração, cara. Tem uma turma aí que está indo atrás disso aqui, cara, de pessoas que adivinham. Isso não é coisa de evangélico, isso não é coisa de crente, ir atrás da irmã fulano de tal que vai me falar e que vai revelar minha vida. Eu sei que há uma prática aí no nosso meio, e a gente às vezes entra nessa. Sabe onde está a revelação de Deus para a sua vida? Está aqui, ó. Já está aqui escrita o que Deus vai fazer na sua vida. Só as Escrituras. A gente fica atrás da irmã de coque, a gente fica atrás daquele culto da fogueira, a gente fica atrás daquele culto animado onde pula e grita para Deus. Está aqui, meus irmãos, a palavra.
É isso, sola as Escrituras. Desculpa ser radical, eu não estou contra a irmã de Koch, né? Não tem nada a ver. Eu não estou contra o poder de Deus que se revela através e usa pessoas. Isso acontece. Deus usa pessoas. Não quero ser incrédulo a esse ponto. Mas a partir do momento que você vive nessa dependência de pessoas para ouvir Deus, aí que está complicado para o seu lado. Porque você já perdeu a comunhão com Deus. Você já deixou de receber diretamente de Deus, e é isso que nós acreditamos, sacerdócio universal dos crentes. Deus fala comigo e fala contigo, você não precisa de adivinhas. Bota isso no seu coração em nome de Jesus. A palavra do Senhor é o nosso norte. Aqui está o princípio. Nós temos visto pessoas, infelizmente, estamos vivendo um escândalo aí na denominação, e um pastorzão aí falou que a gente precisa atualizar a Bíblia. Eu quero entender que eu não entendi. Eu quero fazer isso, né? Não sei se vocês me entenderam. Porque não é possível atualizar. Quer dizer, está obsoleta? Será que Deus não se mostra mais, não nos diz mais o que fazer por meio da Bíblia? Sola as Escrituras. Meus queridos, a hora que a gente perder esse referencial de Bíblia, nós estamos perdidos. Você vai ter que referencial? O que vai ser a sua atualização? O Google? O que vai ser a revelação de Deus para a sua vida? A irmãzinha do Koch? É Koch que fala, né? É Koch? Koch. Nada contra o Koch, viu, irmão? E nem a irmã do Koch. Mas a nossa revelação é a palavra de Deus. Primeira coisa que esse texto vai mostrar, aquela religião de Filipos, era uma cidade muito mística, era uma cidade muito envolvida com essas coisas, com esses adivinhos, dava dinheiro, a coisa dava lucro, porque havia pessoas que iam atrás disso, e hoje temos também, gente. Igreja de Escola Bíblica Dominical, quer saber o que Deus tem para a sua vida? Vem para a Escola Bíblica Dominical, lê a Bíblia. Segunda coisa que esse texto vai me mostrar, versículo 17, e adivinhando, versículo 16, e adivinhando ainda, no 16, dava grande lucro aos seus senhores. Outra área que precisa ser reformada na nossa fé, a primeira é a questão da nossa fé antropocêntrica. A primeira é a nossa fé na religião mística, essa que nós dependemos de revelações, de adivinhos e de profetas, e de uma série de coisas que não, senão a Bíblia. Primeira coisa, sola as Escrituras. Segunda coisa, que esse texto vai nos mostrar, que essa religião aqui, que não depende da revelação de Deus por meio da Bíblia, que depende de uma mulher, ou de uma sacerdote, de uma pitonisa, de uma pastora, de um pastor, de um padre, de um pai de santo, sei lá o que é. Está longe da revelação bíblica. A segunda coisa é que essa religião aqui é uma religião voltada ao lucro. E aí, queridos, a gente precisa parar para respirar isso aqui. Porque foi onde Lutero bateu mais forte na sua reforma luterana contra as indulgências que eram vendidas para a construção da Basílica de São Pedro. Uma moedinha que caía no gasofilácio salvava uma alma, ao som dela, batia no fundo do gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Foi isso que Lutero bateu. Bateu e bateu com força e bateu bem mesmo. E quem apanhou, apanhou feio. E precisamos de reforma hoje? Precisamos também. Porque o lucro é o que está mandando em muitos ambientes religiosos. O dinheiro tem sido a fonte, o fim da mensagem. Eu tenho pedido muito a Deus sabedoria para lidar com esse nosso tempo, querido. Porque não vamos ser aqui hipócritas ao dizer que isso não é uma realidade dessa igreja, ao dizer que nós não trabalhamos com dízimo, nós não trabalhamos com oferta. É lógico, nós pagamos luz com dízimo e com oferta. Isso é óbvio, é uma doutrina bíblica. E nós temos aqui, você que já vem a essa igreja há algum tempo, já fez, provavelmente até entregou o seu dízimo e a sua oferta aqui. O problema não é esse. O problema aqui é que quando o lucro cessou, a igreja fechou.
Quando acabou o dinheiro, não tem mais fé, e essa fé precisa de ser reformada. Quando nós vivemos na dependência do dinheiro, do vil metal, do capitalismo, essa igreja ela é digna de ser fechada, cara. Quando a nossa fé que nós desenvolvemos como povo de Deus, ela está pautada no que nós vamos ganhar, daquilo que nós vamos receber, daquilo que nós vamos lucrar, essa fé pode ficar em casa. Muitas pessoas vêm para a igreja com essa perspectiva de lucrar, de ser abençoados financeiramente, de prosperar. É a palavra volga do nosso tempo da teologia da prosperidade. A gente não tem nada contra você prosperar, você ter dinheiro, nada disso, nem a Bíblia tem nada contra isso não. O problema é quando tem amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10. Aí é o problema. O problema é quando nós botamos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos com base no dinheiro, aí é o problema. E esse tipo de religião precisa de reforma sim hoje. Precisa. Eu gostaria que, por meio do Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações, querido, com muito amor, com muito cuidado e cautela, assim como o pastor Guilherme ministrou, examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente ter essa percepção de que tipo de fé nós estamos desenvolvendo e que tipo de esperança nós estamos criando quando nós viemos o culto, quando nós viemos adorar a Deus, se é para vir adorar a Deus ou se é para receber alguma vantagem dele. Entende que a linha é muito tênue. Essa jovem, o culto que ela apresentava, a religião que ela vivia junto com os seus senhores, estava com esta finalidade, e muitos de nós, dessa nossa geração individualista, hedonista e capitalista, está focada no lucro. Por isso que alguns, às vezes, têm tanta dificuldade de até mesmo ofertar na igreja, de ser dizimista, porque está tão focado no dinheiro, que não consegue abrir mão para abençoar um projeto missionário. Então, precisamos, em nome de Jesus, queridos, desvincular dessa cultura em que nós vivemos, em que fala tanto de dinheiro e que não é de hoje. Vocês estão vendo que não é de hoje. Termos cuidado e oração para que o nosso culto seja pela fé e não pelaquilo que nós vamos receber. Sola fide. Às vezes desenvolvemos coisas, fazemos projetos quando nós temos dinheiro. Às vezes nós trazemos uma oferta para Deus aqui quando nós estamos bem de vida. Às vezes nós, como igreja, apresentamos um avanço missionário se a conta está no azul. E o nosso referencial fica a planilha do Excel. O nosso referencial fica o extrato do banco. Em nome de Jesus, sola fide. Começamos a aprender e a andar pela fé e não pelo aquilo que vemos. Amém, irmãos? Eita, esse amenzinho está muito devagar. Sei que é uma palavra difícil, mas nós precisamos orar e olhar para esse lado. A terceira coisa que esse texto nos mostra, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Bota isso no seu coração. Essa mulher aqui, até então, Paulo e Silas não percebeu, imagino, vem alguém, ela não estava mentindo. Aqueles homens realmente eram servos de Deus que anunciavam o caminho da salvação. Qual é o mal nisso? Basicamente, não. Mas ela ficou ali repetindo, e falando. E Paulo ficou zangado. Para com isso, que religião é essa? De repetição. Por mais que você está fazendo, por mais que você está falando algo certo, mas para com esse negócio. Às vezes, o nosso culto e a nossa adoração a Deus é um culto e adoração de repetição. Vamos repetindo as nossas orações, repetindo os nossos louvores, numa espécie de mantra evangélica. Mas o que eu quero destacar aqui nesse versículo é que Paulo e Silas, eles percebem algo que não pode estar presente no nosso culto, que é um culto, é uma religião com cunho antropocêntrico. Não pode. É um culto aqui que essa mulher estava prestando em colocar o homem no centro da sua adoração. Ela estava adorando Paulo.
Ela estava elogiando Paulo, falando bem de Paulo e falando deles. Isso não é o culto, gente. Esse é um culto que precisa ser reformado urgente. É um culto ao ego, isso aqui. E Paulo rejeita isso. Igreja, outro ponto fundamental nos nossos dias que precisa de reforma urgente. Não sei por que há uma carência emocional no nosso meio, que necessitamos de afago, de elogios, de palavras positivas, reforçamentos positivos. Precisamos que alguém fique ali o tempo todo nos colocando para cima. Paulo falou assim, olha, quem tem que ser elogiado aqui não sou eu nesse negócio não, rapaz. Glórias a Deus. Paulo está dizendo assim, para com esse discurso, para com esse tipo de culto, para com essa perspectiva que você vai chegar no culto, num culto como esse, e o culto vai te agradar. Não é para te agradar, o culto não é para você, o culto é para Deus. Nós precisamos reverter e reformar essa nossa teologia, em que as pessoas chegam na igreja e falam assim, eu não gostei do culto. Ou então, não, que culto, eu gostei do culto. Tudo bem, não tem problema você gostar ou não gostar, mas quem tem que gostar do culto que você presta é Deus. Não é Deus que está prestando um culto para você e nenhum pessoal daqui de cima. E a gente carrega essas ideias de necessitarmos de recebermos algo que nos faça bem, massageie o nosso ego. Carência, isso é carência. Carência emocional. Agora deixa eu te dizer uma coisa, cara. Não tem problema você receber elogio, é legal, a gente sai de um culto como esse, algumas pessoas, estou aqui, que culto maravilhoso, que louvor, palavra, isso aí não é problema nenhum, você elogiar as pessoas, até parte da educação, se você gostou, é bom fazer isso, elogiar os seus filhos por boas notas, é bom. Mas o problema do elogio é quando nós dependemos dele, esse é o primeiro problema. O segundo problema do elogio é quando nós não percebemos a fonte do elogio. Nossa, aqui é o texto purinho. Quem está te elogiando, cara? É um endemoniado que está te elogiando? Isso não é elogio, cara. Cuidado com a fonte do elogio. Quem está te elogiando tem autoridade para te elogiar? Quem está te criticando sabe o que você está passando? Então, não é o que você ouve, mas de quem você ouve. Às vezes, um elogio pode ser uma crítica, como nesse texto aqui. E, às vezes, uma crítica, a depender de quem te critica, é um elogio. Nós, servos de Deus, não andamos nem pelos aplausos, nem pelas vaias. Porque isso aqui, nós não estamos aqui para receber aplauso ou vaia. Nós estamos aqui para dar glórias a Deus. Aleluia. É isso que você veio fazer aqui. Glorificar a Deus. Semana passada eu estive num culto aqui no DF, e uma igreja oponente, bonita, muito bonita, mas algo me chamou a atenção naquele templo. Nos bancos da igreja, muito bonita, tinha o nome do pastor presidente lá no banco. Pastor fulano de tal. Eu não sei o que passa na cabeça do colega para fazer esse tipo de coisa, mas parece que nós estamos vivendo um culto de adoração ao homem. Pensei em botar aqui ministério pastor Lucilário. Legal, cara. Mas entende que não é isso que é o culto? Entende que não é essa a nossa... Nós não estamos aqui para isso, para eu te agradar. Não é para isso. A música aqui não é para te agradar, cara. A Deus, a Deus, a Deus, somente a Deus da glória. Isaías 42, versículo 8, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. João Batista diz lá em João capítulo 3, versículo 30, que diminua eu para que ele cresça. Essa é a religião. Essa é a religião que nós precisamos viver. E esse que nós estamos vendo aqui é uma religião com cunho antropocêntrico, culto ao homem. Paulo e Silas não aceitaram esse tipo de adoração. Adoração a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, igreja. Você saiu de casa para adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória e ponto final. Último ponto que eu quero destacar aqui
nessa nossa reflexão dessa noite. Versículo 18. Uma religião que precisa de reforma. Isto se repetia por muitos dias, diz o texto. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A religião cristã, brasileira, eu não posso dizer pelo mundo, está precisando mais de Cristo. Trazer o tema anual Jesus parece, ou deveria ser até redundante. Fala assim, olha, vocês só estão falando de Jesus esse ano. Poderia ter essa dúvida. Um colega meu foi visitar uma igreja num estado aqui do Brasil, frequentou a igreja por 6 meses, e em 6 meses ele não ouviu uma mensagem que exaltasse e glorificasse o nome de Jesus. Estão falando de candelabro, estão falando da água santa do terreno do Jordão, estão falando do sal, da vassoura que varre pecado, estão falando do manto vermelho, mas não estão falando de Jesus. O que está acontecendo? Precisamos de uma reforma onde diga só Cristo. Moisés teve o papel dele importante, teve, glória a Deus pela vida de Moisés, pela vida de Davi, pela vida de Elias, pela vida dos grandes homens do Antigo Testamento, mas aquele que é digno de ser adorado, o único digno de ser adorado, o único nome que todo joelho se dobrará, aleluia, é Jesus Cristo. É Ele, é o nome dEle que nós devemos ser salvos. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que você vai enfrentar as suas dificuldades. É no nome de Jesus e no conhecimento de Jesus, é por meio das experiências com Jesus, da história de Jesus, daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Ele nos manda fazer, é que nós vamos caminhar e vamos fazer a diferença no mundo. O mundo precisa de Jesus. A igreja cristã precisa de uma reforma onde Jesus volta a ser o centro. Porque foi no poder do nome de Jesus que essa jovem foi liberta. Não foi no poder do nome de Paulo, nem da denominação de Paulo, nem de qualquer outro nome. O nome de Jesus. Porque não existe outro nome. Não existe outro nome no céu e na terra. Debaixo da terra. Que vai confessar Jesus Cristo. Que deve confessar Jesus Cristo como Senhor para a glória de Deus Pai. É o nome de Jesus que deve ser confessado. Igreja, pode parecer tão óbvio tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Mas essa religião hoje que nós estamos vivendo e que precisa de uma reforma, ela está em parte em nós. Se nós não estivermos atentos diante das nossas lacunas de carências existenciais, nós vamos nos desdobrar diante de propostas do mundo, diante de revelações não bíblicas. Nós vamos com muita facilidade nos dobrar diante de elogios, como nós falamos há pouco tempo, os embaixadores de Babilônia estiveram na casa de Ezequias enviando presentes para amaciar o seu ego. Em nome de Jesus, essa religião aqui que nós acabamos de ver, que precisa de reforma, ela tende a ter um desfecho punitivo, coercitivo, pega Paulo e Silas e prende e manda bater. É um tipo de fé e de religião que quer te bater, que quer te prender, que quer limitar a sua liberdade espiritual de viver na plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e que nós podemos viver por meio do louvor ao nosso Deus. Aleluia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele há de ser,
Ele é o Todo-Poderoso. Ele diz em Mateus 28, versículo 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é por meio dele que nós andamos e nos movemos. Ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida, querido. É nele, é por meio dele que nós nos movemos e vivemos e respiramos em nome de Jesus. Vou convidar aqui nossa equipe de louvor. Eu queria te chamar agora a você viver parte disso que nós falamos por meio da adoração de Paulo e Silas, meia-noite, apanhando, sofrendo, sem perspectiva razoável, humana nenhuma, já possivelmente seriam mortos no outro dia. E estavam adorando ao Senhor ali, orando e adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, o nosso Cordeiro, aquele que é desde o princípio. Aleluia. Eu queria convidar a você a ficar de pé nessa noite. E se você percebeu que o seu culto, a sua adoração precisa de reforma, volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus, com fé. Esqueça as circunstâncias, o materialismo. Esqueça o seu ego, se possível for. E comece a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Veja lá no seu trabalho, não sei se você tem a habilidade de ouvir música no seu trabalho, se tiver, coloque. Se não tiver, adore a Deus em espírito. Comece a louvar ao Senhor. Comece a dizer a Jesus Cristo que Ele é o Senhor da sua vida e o seu Salvador eterno. Comece a dizer que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e é e há de ser o Todo-Poderoso. Adore ao Senhor, adore, adore, adore ao Senhor. E as cadeias, aleluia. O terremoto, a ação de Deus vai entrar lá na sua casa, no seu casamento, na sua profissão, lá no seu quartel. Quando o ambiente está dizendo não, é punição, você merece cadeia, apanhar, vai vir a graça de Deus, aleluia. E pela graça, a ação do Espírito Santo que conhece o seu coração e que está vendo que você está buscando a Ele, adorando a Ele, vai entrar com providência no seu casamento, vai entrar com providência lá naquele seu parente que está desempregado, no seu filho que está desobediente, no seu marido que está se envolvendo com o álcool. O poder de Deus, por meio da sua adoração sincera, verdadeira a Deus, vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Eu convido a você a adorar o Senhor agora.